Bem-vindo mais uma vez ao canal do Fazendeiro Investidor. E hoje a gente vai falar sobre um assunto aí muito importante, um assunto aí que o povo brasileiro deveria conhecer de cor e salteado, que é economizar dinheiro, né? Existem algumas formas de crescer na vida financeira e uma delas é economizar dinheiro, tá? O povo brasileiro é um povo desfavorecido. Nós brasileiros vivemos num país onde tudo joga contra a gente. Então a gente tem que se atentar um pouco mais à educação financeira. A gente tem que atentar um pouco mais a economizar dinheiro, certo? Eu vou fazer um comparativo aqui para vocês perceberem o quanto o povo brasileiro é desfavorecido. Por exemplo, o salário mínimo aqui no Brasil é de R$ 1.045, quando que nos Estados Unidos o mínimo é de $1.300. Isso convertido dá R$ 6.670, certo? Aí você está falando, mas você vai fazer um comparativo com os Estados Unidos, é país de primeiro mundo. Galera, é um país de primeiro mundo e o Brasil é um país muito bom também, tá legal? É um país muito bom, tá? E se você fizer comparativo com qualquer outro país, o Brasil vai estar abaixo, tá? O Brasil vai estar abaixo nessas questões que eu vou passar aqui para vocês. Eu coloquei os Estados Unidos aqui a título de curiosidade mesmo. As horas trabalhadas no Brasil giram em torno de 200 horas mensais. Eu sei que tem gente que trabalha muito mais que isso, né? Mas a média é de 200 horas mensais, quando que nos Estados Unidos é de 138. A média de impostos aqui no Brasil é de 50%, chega até 80%, mas a média é 50%, quando que nos Estados Unidos é de 8,5% a máxima. Ou seja, o salário do brasileiro já é baixo e ainda temos impostos absurdos, 50% do que a gente gasta em impostos, então só sobra a metade. E esses impostos absurdos que a gente paga seria para a educação, para uma boa educação que a gente não tem, para uma boa saúde que a gente não tem. Então, o povo brasileiro tem que abrir a cabeça, tem que abrir os olhos. A gente vive num país onde está tudo contra a gente. O Brasil joga contra a gente. E o que fazer quanto a isso? Não dá para fazer nada. A real é que não dá para fazer nada. Quanto ao salário vai continuar a mesma coisa, os impostos vão continuar a mesma coisa. Não dá para fazer nada, certo? O que dá para fazer é você próprio tomar a atitude de mudar, de abrir os olhos, ver que as coisas não são o que você pensava que era. Você tem que dar valor à educação financeira. Você tem que entender o que é educação financeira. A gente não aprendeu isso na escola. Legal? A gente é desfavorecido, a gente não aprendeu isso na escola. Deveria ter uma matéria só sobre isso. Desde o ensino fundamental até o ensino médio. Para a gente aprender. Porque o povo brasileiro sim deveria entender sobre educação financeira. Então abra os olhos. Tá legal? Abra os olhos. Porque não é brincadeira. A gente vive num país que não é brincadeira. Se a gente não atentar a isso, se a gente não aprender um pouco sobre educação financeira, sobre como economizar, como investir o nosso dinheiro, a gente vai viver do mesmo jeito para sempre. E vai vir geração em geração e vai ser sempre a mesma coisa. A gente tem que evoluir. O povo brasileiro, o país é ótimo, o Brasil é ótimo, mas infelizmente a liderança não é ótima, tá certo? Não é boa e a gente tem que conviver com isso. Então abra os olhos e o que dá para mudar é a gente mesmo. Então já deixa o like aí, ó, que vai me ajudar bastante. Se inscreve, tá legal? Compartilha esse vídeo para muitas pessoas que necessitam de abrir os olhos. Tá? O povo brasileiro precisa abrir o olho. Então compartilha esse vídeo, já deixa o like aí, compartilha para o máximo de pessoas que você conseguir, para as pessoas entenderem que o país que a gente vive joga contra a gente. E a gente tem que aprender, evoluir e melhorar, para a gente sair do patamar que a gente está hoje para um patamar mais elevado, tá certo? Então compartilha esse vídeo e já deixa o like e já se inscreve, vai me ajudar muito. E sem mais delongas, vamos embora pro vídeo. Deixar esse vídeo bem compacto, tá? Bem rápido, que para você não perder tempo também, que tempo é dinheiro. Então roda a vinheta. Yeah, my life be like, yeah, E aqui vão 5 dicas para você economizar muita grana, tá certo? Primeira dica: pesquise preço. Eu trabalhei um tempo em uma loja e nesse tempo que eu trabalhei lá eu percebi uma coisa. Que quanto mais caro era o carro do cliente que chegava na loja, mais esse cliente era chato em relação a pesquisar preço. Aquilo me deixava... Falando, caramba, por quê? Esse cara tem dinheiro, chega num carrão aqui toda vez e o cara fica pesquisando preço. Não faz sentido. E aí eu fui entender
que os ricos, eles pesquisam preço. Os ricos dão valor ao seu dinheiro, porque foi difícil para eles conquistarem. Então, pensa comigo. Se você compra 50 itens no mês e você, só pesquisando o preço, você consegue economizar 1,50 por item. Cara, você economizou R$ 75 no mês. Aí você fala, ah, não é muito dinheiro, né? R$ 75 no mês, não compensa nem o tempo que eu vou perder pesquisando o preço. Mas se você colocar isso em 10 anos... são R$ 9.000. Isso sem contar o investimento que dá para você fazer e dobrar esse dinheiro em 10 anos, né? Então, pesquise preço. Perca um tempinho pesquisando preço. Você vai economizar muita grana somente pesquisando preço. Segunda dica, evitar desperdício. Eu tenho certeza que tem um pote de bolacha aí na sua casa, com aquelas bolachas velhas lá embaixo. Tem pão que envelheceu, tem fruta que estragou. Esses desperdícios somados ao longo dos anos, cara, isso dá uma diferença enorme. É que a gente não consegue contabilizar. E evitar desperdício não somente é bom para a nossa vida financeira, quanto também para a nossa consciência, porque lembra que quando você desperdiça alimento e tem muita gente que está passando fome, cara, isso é péssimo. Você tem que ter um controle dentro da sua casa, do que você consome. Perde um tempinho ali anotando o que você consome, o que todo mês você está jogando fora de alimento. Isso vai fazer muita diferença na sua vida financeira e eu tenho certeza que na sua vida social também, né? Para sua consciência vai ser muito melhor, porque tem muita gente precisando de alimento, então evite desperdícios. Terceira dica, peça desconto. Não tenha vergonha de pedir desconto. Toda loja, meu amigo, toda loja tem uma margem bem alta. Eles já colocam essa margem que é para negociar. Eles têm essa margem, é para você pedir um descontinho mesmo. Eles sabem que talvez você vai pedir, então eles já colocam uma margem lá mais alta. Não chega na loja e vai comprando tudo pelo preço que está ali na etiqueta. Onde tem um vendedor e um comprador no meio, aqui tem uma negociação, que geralmente a gente pula. E ela deve existir, essa negociação entre vendedor e comprador. Se você já faz isso, ó, parabéns. Você já está na frente de milhões de pessoas. E você que não faz ainda, começa a fazer, começa a pedir desconto. Tudo que você for comprar, seja aquele cliente chato mesmo, sabe? Aquele cliente chato que dá uma choradinha ali. Cara, eu garanto pra você, você economiza muita grana ao longo do tempo somente pedindo desconto. Quarta dica, cara, não compra nada parcelado, a não ser que você precise muito, mas não compre nada que for pro seu luxo, ou pro seu conforto, parcelado. Entenda uma coisa, se você compra algo pro seu luxo, você tem que comprar parcelado, porque você não pode ter aquilo. Pensa antes, será mesmo que eu posso ter isso? Agora, se for um caso de necessidade, saúde ou um investimento que você for fazer, legal. Se for te gerar retorno, ou um caso de saúde, um caso de necessidade, cara, beleza. Então tente ficar sem comprar nada parcelado. Eu garanto que isso aí, cara, vai te dar uma alavancada. Cara, é muito perceptível isso. Quando você não compra nada parcelado, quando chega no fim do mês você não tem nenhuma parcela para você pagar, meu amigo, você se sente livre. Quinta dica, invista seu dinheiro. É isso mesmo. Para economizar tem que investir. Aí você está se perguntando, nossa, para economizar eu tenho que investir o meu dinheiro? É, você tem que investir o seu dinheiro. Porque tem uma coisinha aí no Brasil que também joga contra a gente, que é a inflação. Aí você está se perguntando, mas o que é inflação? A taxa de inflação é um aumento no nível dos preços. Ou seja, é a média do crescimento dos preços de um conjunto de bens e serviços em um determinado período. É o crescimento persistente e generalizado do nível dos preços. É isso aí mesmo, meu amigo. O preço das coisas aumentam todo ano, mas é tão sutil que a gente não percebe, né? Um pouquinho ali. E a taxa de inflação aqui no Brasil, cara, tá de 4%. Por exemplo, se você consegue economizar R$ 1.000 e você guarda esses R$ 1.000, daqui a um ano ele vai estar valendo 4% a menos. Aí você fala, mas 4% é pouco, 4% de 1.000 é 40, então não vai fazer muita diferença para mim. O que é R$ 40? Aí você guarda esses R$ 1.000 por 10 anos para você ver o quanto que você perde. Então, você deve investir o seu dinheiro. Investir pelo menos a 4% ao ano. A poupança não te dá isso, né? O investimento que é seguro ali, que nem é considerado um investimento, ele não te dá isso, né? Dá bem menos. Então, quando você guarda o seu dinheiro na poupança, você está perdendo dinheiro. Mas esse é assunto para um outro vídeo que eu vou explicar melhor o que realmente de fato é a poupança. Aí você está se perguntando, como que eu vou fazer meu dinheiro render 4%? Cara, fica tranquilo que eu vou te ensinar a fazer o seu dinheiro render muito mais que 4%. E esse dinheiro que você economiza vai virar uma bola de neve, mas é ao seu favor. E essa bola de neve vai crescendo, 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 até você chegar à liberdade financeira ou a um nível melhor de vida, que é isso que eu quero para você. Eu quero te ajudar a ter uma vida melhor, porque nós brasileiros somos desfavorecidos, mas a gente tem a oportunidade de melhorar.
e a gente vai melhorar. Eu espero ter ajudado você com esse conteúdo. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilha esse vídeo, galera. Compartilha esse vídeo para pessoas que precisam ouvir isso, tá? Muitas pessoas precisam ouvir isso. Muitas pessoas precisam abrir a cabeça, abrir os olhos, entendeu? Abrir os olhos quanto ao país que a gente vive. Então compartilha esse vídeo para chegar ao máximo de pessoas, para que eles possam entender e tem que mudar, evoluir. Então, muito obrigado. Meu nome é Williston Walker e eu sou um fazendeiro investidor.